Operadores aritméticos, em Portugal, né, linguagem algorítmica, eu já trouxe, né, para vocês os mesmos operadores que seriam trabalhados em C, né? Operador de adição não muda, de subtração também não, de multiplicação também não, quociente de divisão também não, e o resto da divisão, porcentagem, né? Quem já foi meu aluno, quem já viu anteriormente algoritmos, é utilizado assim, mas também em livros ou até mesmo na internet você pode acabar encontrando, né, como se em linguagem algorítmica, né, dessa forma, mod, tá? Mas independente, na linguagem C vai continuar aqui como porcentagem, tá? Então, operadores aritméticos, tá? E vale ressaltar também, né, que de forma similar em algoritmos, em programação, os operadores eles têm uma certa precedência, né? O que significa isso? As operações, similarmente na matemática, as operações, alguns operadores, né, têm alguma precedência em relação a outros. Nesse caso, os operadores de produto e divisão têm precedência maior que os operadores ou operações que envolvem adição ou subtração. E se eu quiser dar uma precedência a uma operação de adição em relação a uma operação de multiplicação, eu posso fazer a utilização de parênteses, né, para dar prioridade a operações. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu tiver essa situação aqui, 2 mais 3 vezes 4, né? Quanto que dá isso? Dá 20, né? Não dá 20 não. Por quê? Primeiro eu faço isso aqui, né? Que dá 12, somo 2, aí sim dá 14, tá? Não dá 20 não, tá? Agora, se eu quiser que dê 20, né? Que foi o que vocês fizeram aí, tenho certeza que vocês fizeram aí, a soma antes da multiplicação, aí sim você precisa colocar um parênteses, tá? Beleza? Se você colocar o parênteses aqui, aí sim, né, o que vai acontecer? A precedência vai estar em cima da operação da adição, em relação à operação de multiplicação. Então aqui vai dar 5, aí sim multiplica por 4, que dá 20. Então parênteses é importante nesse sentido, para dar precedência em certas operações aritméticas. Beleza? Operador de atribuição, né, em Portugal, linguagem algorítmica. De forma geral, aí, 2 formatos de atribuição, né? Uma flecha apontada para a esquerda, né, onde a direita é um valor e a esquerda é o nome da variável o qual eu estou atribuindo esse valor. Então, basicamente, o operador de atribuição serve para dizer assim, o valor que está à direita será armazenado no conteúdo da caixa cujo nome está à esquerda, né? O operador de atribuição na linguagem C ele vai ser representado pelo símbolo de igual, conforme vocês estão vendo aqui no exemplo, né? Esse valor que está à direita não necessariamente precisa ser um valor constante, como está sendo apresentado aí. Pode ser o valor de uma outra variável, né? Ou pode ser o valor resultante a uma operação aritmética. No entanto, eu só preciso me certificar de que essa operação, ou esse valor, né, no final, esse valor, ele seja do mesmo tipo que a variável pelo qual eu estou fazendo essa atribuição. Então, o resultado aqui, né, ou o próprio valor, ele tem que ser do mesmo tipo que a variável onde eu estou querendo fazer, estou fazendo a atribuição, né? E em C também, como a atribuição é uma operação, é uma instrução, perdão, então também toda a instrução é finalizada com um ponto e vírgula. Beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Tá? Então, o momento revisão de algoritmos continua, né? Comando de saída. Em algoritmos a gente via comumente aí esse comando, escreva, né? Em C é similar, a diferença é que muda o nome do comando, de escreva para printf, tá? Printf. Então aqui embaixo tem um exemplo, né? A sintaxe do comando de saída basicamente era a palavra reservada, né? Escreva, entre parênteses e aspas duplas, a mensagem. Né? Tudo que tivesse delimitado pelas aspas duplas e pelos parênteses seria exibido na saída para o usuário. Então, printf
até aqui, nesse momento, o printf ele segue essa mesma linha de raciocínio, né? Uma mensagem sem argumentos, né? A gente já vai ver o que significa isso, mas basicamente a sintaxe é essa, né? Mensagem entre parênteses e aspas duplas. Então, nesse caso, tudo que tiver delimitado pelo parênteses e aspas duplas será exibido na saída para o usuário. Beleza? Como o printf também é uma instrução, então por isso que essa instrução ela é finalizada com um ponto e vírgula. Beleza? O comando de saída ele tem duas possibilidades aqui na linguagem C. A primeira é essa que vocês acabaram de ver, né, que é a mensagem sem argumentos. Mensagem sem argumentos, basicamente uma mensagem somente texto, sem nenhum conteúdo de variável, sem nenhum valor, né, resultante do processamento do meu programa ou do meu algoritmo que eu queira exibir na saída. Agora a gente volta para aquela tabela onde eu mostrei, né, a relação de tipos das variáveis, né, com os respectivos conversores de tipo, né? Então, agora que sim, isso aqui vai fazer sentido para a gente. Tá? Lembra disso, tá? Para inteiro, palavra reservada int e o conversor porcentagem %d. Para real, float porcentagem %f ou double porcentagem %lf. Para caractere, char e porcentagem %c. Tá? Tente memorizar isso. E agora vocês vão entender o porquê disso. Tá? Mensagens com argumentos. Então vamos supor, né, que o meu algoritmo, voltando lá para algoritmos, né, o meu algoritmo ele fizesse alguma coisa, fosse resolver algum problema em questão, e aí em um determinado momento eu gostaria de exibir na saída uma mensagem, e junto com a mensagem eu gostaria de concatenar, né, juntar a minha mensagem, que seria somente um texto, juntar um conteúdo de uma variável que armazenou o resultado de alguma coisa, né? Em algoritmos eu fazia mais ou menos assim, né? Ó, colocava a mensagem entre aspas duplas, e quando eu queria fazer um acesso ao conteúdo de uma variável, eu fechava as aspas duplas, separava, colocava uma vírgula, colocava o nome da variável em questão. Se tivesse mais mensagem para ser juntada à minha mensagem de saída, eu adicionava uma outra vírgula, mais mensagem, e assim sucessivamente até que eu fechasse o meu parênteses, né? Isso era em algoritmos. Né? Veja aqui o exemplo aqui à esquerda, né? Vamos supor, assuma aqui que eu tenho uma variável do tipo inteiro chamada idade, tá? Vamos assumir que eu tenho uma variável idade do tipo inteiro declarada previamente, né? Aqui algoritmo, né? Idade. Algoritmo, nome do algoritmo, né? E depois aqui talvez um fim algoritmo. E aí o que esse algoritmo faz? Ele faz uma subtração, pega o ano atual, menos 1992, armazena na variável idade, e aí nesse comando de saída, o que acontece? É exibido na saída para o usuário uma mensagem que está entre aspas duplas, então vai ser exibido assim, essa mensagem que está entre aspas duplas, né? Prof. Wesley possui, né? Essa mensagem que está entre aspas duplas. Na sequência, conteúdo da variável idade, veja que não há aspas duplas aqui, né? Conteúdo da variável idade, que se a gente for resolver essa operação, isso aqui vai dar quanto? 28, né? Então, vai ser exibido o conteúdo dessa caixa, dá 28, e logo na sequência, veja que, veja que tem uma vírgula ali, né? Uma vírgula aqui, ó, né? A vírgula indica que tem mais coisa para ser exibido na saída ainda. Então, o que é esse mais coisa? Mais essa parte aqui, ó, que está entre aspas duplas. Texto, anos, né? Fecha parênteses e encerra a mensagem, né? Então, isso aqui seria exibido na saída para o usuário. Beleza? E aí, como que ficaria isso em C, né? Eu acho que talvez essa seja a parte, sim, até o momento, né, mais diferente que a gente já tem visto em relação a algoritmos, né? Em C,
ficar um pouco complicado aqui para vocês, mas eu acredito que a associação e a compreensão vai ser simples e imediata quando vocês verem o exemplo, né? Em C, quando eu tenho uma mensagem com argumentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o printf, né, abrir parênteses, obviamente, e aí eu vou especificar a minha mensagem como um todo, tudo delimitado aqui por esse par de aspas duplas. Então, tudo que for fazer parte da minha mensagem, eu vou colocar envolvido aspas duplas. A diferença é que se eu quiser colocar conteúdo de variáveis, valores de variáveis que foram processadas ao longo do meu programa, aonde eu quiser, a parte da minha mensagem que eu quiser colocar esses valores, eu vou substituí-los pelos seus conversores de tipo. Por exemplo, se no meio da minha mensagem eu quiser colocar um valor de uma variável cujo o tipo dessa variável, né, o tipo desse valor é inteiro, então se é inteiro eu venho aqui na minha tabela, eu vejo, beleza, é o int, né? Então eu vou substituir, né, esse meu valor pelo porcentagem D. Se for um número real, né, eu vou olhar qual foi o tipo da minha variável que eu declarei, se foi float ou double, né? E aí, respectivamente, eu substituo lá na minha mensagem pelo porcentagem F ou o porcentagem LF. E o mesmo vale para o caractere, né? Se eu tenho uma variável, um conteúdo do tipo char, e eu quero exibir esse conteúdo na saída, então, no lugar do conteúdo propriamente dito, no lugar da variável propriamente dita, eu substitua pelo porcentagem C, tá? Porcentagem C. Então, o conversor de tipo, até o momento, ele tem essa finalidade, tá? E eu sei que vocês deve ter dado a tela azul do Windows aí, né? Deu um bug aí na cabeça de vocês, mas a associação vai ser imediata. E aí, depois que eu, vamos dizer assim, formato a minha mensagem, entre aspas duplas, posicionando nos locais onde eu quero que apareça os conteúdos de variáveis, sendo representados pelos seus respectivos conversores de tipo, né? Ao encerrar a mensagem, aqui, né? Eu adiciono uma vírgula. E aí, após a vírgula, eu coloco de forma sequencial o nome ou os nomes, né, separadamente por vírgula, se houver mais de um, mas eu coloco o nome da minha variável, o qual eu fiz referência na minha mensagem. Tá? Então, vamos para um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, similarmente, vamos supor que eu tenho aqui declarado, né, a variável idade do tipo inteiro, né? Então eu vou ter uma caixa aqui chamada idade. E aí, em determinado momento do meu programa, a variável idade vai receber conteúdo dessa operação aritmética, 2020 menos 1992, que dá 28, né? E em seguida tem o comando de saída, printf, né? Então, primeiro, né? O que aconteceu aqui? Foi organizado a mensagem como um todo, né? E aonde eu gostaria que aparecesse o conteúdo da variável idade, como a variável idade é do tipo inteiro, né, do tipo int, e o int tem o conversor de tipo porcentagem D, eu posicionei o porcentagem D no mesmo local que eu gostaria que aparecesse o conteúdo da variável idade. Beleza? Isso na hora de estruturar, organizar a mensagem como um todo. Depois que finalizou a mensagem, né, a organização da mensagem, vírgula, certo? E aí, após a vírgula, o que vem? O nome da variável ou das variáveis, de forma sequencial, né? Que foi feita a menção, a referência pelo conversor de tipo. Então, nesse caso, como só tem um único porcentagem D, então aqui teria que ter um único argumento, né? Uma única variável, que no caso é a variável idade. Então, eu estou dizendo assim, imprima na saída essa mensagem aqui. Só que no lugar desse porcentagem D, quando você for exibir na saída, viu, programa? Você coloca o conteúdo da variável idade. É isso. Difícil, pessoal? Não, né? Tranquilo, tranquilo. Vocês só precisam se atentar a esses detalhes, que os detalhes vão surgir, vão atrapalhar aí na hora da compilação e da execução do programa, tá? Mas basicamente é essa a ideia.